Esta história inicia-se há 482 mil anos no passado, em um planeta que pertence ao nosso sistema solar, chamado Nibiru. Em Nibiru, o rei era Lamo, que foi desafiado em luta com um dos príncipes, que reivindicava o trono. Seu nome era Alalu. Por meio de uma confabulação, reclamava direito de linhagem. Alalu toma para si o reinado de Nibiru. Anu, um príncipe de real dinastia, expõe seus direitos e Alalu lhe concede o cargo de copeiro, uma espécie de conselheiro. O reinado de Alalu vai muito mal. A atmosfera de Nibiru está com um rasgo gigantesco e precisa ser curada. Alalu decide soltar armas nucleares nos vulcões para provocar erupção e, com as cinzas, cobrir a atmosfera e gerar um efeito estufa. Mas o intento não funcionou. Anu, vendo que Alalu não tem mais opções para o caso, decide desafiá-lo em uma luta, valendo o reinado. Anu vence a luta, e é coroado rei de Nibiru, mas em um golpe traiçoeiro pelas costas, o derrotado Alalu golpeia Anu com um ferimento superficial. Desesperado por ter pensado que matou Anu, Alalu corre para o lugar dos carros celestiais, toma uma nave e sai em fuga. Por um segredo do princípio, Alalu programa sua nave a rumar para a gélida terra, para as regiões proibidas. Se encaminhou Alalu. O gigante Nibiru aos poucos ia diminuindo de tamanho, restando apenas um pontinho que aos poucos ia desaparecendo no espaço profundo. Alalu avista o pequeno Gaga, Plutão, o que parece lhe dar boas-vindas, mostrando o caminho de seu destino. Mais adiante avistou Enchar, Netuno, em seguida o verde azulado Antu, Urano. Seguindo mais adiante, cercado como um chão firme, vislumbrava Anchar, Saturno. Depois de ter vencido a forte atração de Anchar, Alalu avista a temerosa visão do monstruoso Quixar, Júpiter. Tormentas e redemoinhos obscureciam seu rosto, e moviam manchas de cores daqui para lá. Mais adiante espreitava o maior dos perigos, o bracelete esculpido. Era certa a destruição. Eram como leões que defendiam o precioso ouro que havia adiante. Outros carros celestes de Nibiru foram destruídos ao tentar a travessia. O carro celeste de Alalu estava munido com as armas de terror. Então Alalu disparou as armas sobre as rochas e elas se abriram, mostrando um caminho livre onde mostrava uma maravilhosa visão do astro-rei, o Sol. Diante do Sol, um planeta pardo avermelhado, Marte, percorria sua volta. Era o sexto na conta dos deuses celestiais. Depois apareceu a gélida Terra, o sétimo na conta celestial. Alalu se pôs rumo à Terra. Seu tamanho era menor que Nibiru, sua atmosfera era mais magra do que a de Nibiru, sua força gravitacional era menor do que Nibiru, sua base e seu topo eram cobertos de gelo, e no meio azul e marrom. Alalu abriu as asas de contenção de seu carro, circulou a Terra por algumas vezes e escolheu seu lugar de pouso. Antes, disparou um raio no interior da Terra, para analisar suas propriedades. Alalu gritou: "Ouro, ouro, muito ouro! Estou salvo!" No mergulho de sua nave sobre a atmosfera da Terra, as asas da nave se avermelhavam em fogo. Abruptamente o carro chocou. Alalu ficou um tempo desmaiado. Ao acordar, olhou pela janela e visualizou uma terra estranha, e um lago coberto por uma camada de névoa. Então Alalu vestiu sua roupa de peixe, seu capacete e um tanque para respirar. Ao sair, estava maravilhado com o que via. De repente Alalu se assustou com algo que deslizava por sobre uma árvore. Era uma grande serpente. Sacou sua arma laser e atirou na serpente, que desabou morta na água. Alalu voltou para sua nave e aguardou para repousar e depois explorar o local. No dia seguinte, Alalu foi despertado pelos raios solares. Então Alalu examinou as composições da atmosfera e viu que era respirável. Desta vez Alalu saiu de sua nave sem as roupas espaciais, somente portando seu traje de costume e sua arma. Alalu apanhou um equipamento para análise, mergulhou nas águas e viu que havia muito ouro, tanto nas águas quanto na terra. Imediatamente ele retornou à nave e enviou uma mensagem a Nibiru. Fala Alalu, estou em um planeta que há muito ouro, o ouro que tanto procuramos para curar a atmosfera de Nibiru. Mas tenho exigências a fazer, exijo novamente meu reinado. Nibiru recebeu a mensagem com muito espanto, e Anu reuniu o conselho para decidir o que fazer.
Então o conselho decidiu investigar a veracidade da informação, formando uma expedição para a Terra, tendo como chefe da expedição o primogênito do rei Anu, seu filho Eanki e mais 50 Anunnakis. A expedição era perigosa, pois teriam que atravessar o cinturão de asteroides, então Eanki teve a ideia de carregar tanques com água e empurrar as rochas com fortes jatos de água. Concluído o projeto, partiram para a missão Terra. Ao chegar na Terra, Eanki transmitiu para Alalu a decisão do Conselho sobre as reivindicações que Alalu havia feito, e que o Conselho decidiu conceder a Alalu o título de Senhor do Comando na Terra. Alalu relutou, mas depois acabou aceitando de momento. Então Enki averigou se realmente havia ouro, e viu que realmente havia muito ouro, muito mais do que o suficiente para curar a atmosfera de Nibiru. Confirmado as informações, o rei Anu preparou outra expedição, enviando 2 de seus filhos, o herdeiro Enlil e sua filha Ninma, meia-irmã de Enki e Enlil. Ninma era médica, assim como Enki. Enlil levava um grupo de 200 trabalhadores e Ninma levava consigo um grupo de 50 enfermeiras. Levaram também equipamentos para o início da mineração. Na Terra, Enki deu ordens para construírem as primeiras instalações dos acampamentos. Tudo ficou pronto em 6 dias. E no 7º dia Enki decretou que seria para sempre o dia de descanso. Enki também ordenou a separação e tratamento das águas. Além de expert em medicina, também era um ótimo engenheiro hídrico. Chegando no planeta Enlil, assumiu o comando da missão e, por ordem do Conselho, concedeu a Alalu o direito de reinado das futuras colônias do planeta Terra. Ninma ordenou que fosse construído um hospital provisório, e com suas enfermeiras que cuidavam daqueles que se feriam nos pesados trabalhos de extração do ouro, em que agora se dedicava nos estudos biológicos da fauna e flora do planeta. Fez muitas experiências genéticas e dessas experiências saíam as aberrações mitológicas, como metade homem primata e metade touro, metade homem primata e metade peixe, metade homem primata e metade carneiro, e muitas outras aberrações, em que trouxe consigo sementes que se cultivavam em Nibiru, manipulou a genética das sementes para se adaptar no solo terrestre, e assim se iniciou o primeiro processo da agricultura no planeta Terra. A Terra tinha se tornado colônia dos Anunnakis. Após 9 Chars, 32 mil anos, Anu visita a Terra para averiguação. Alalu o desafia novamente em uma luta, valendo a coroa de Nibiru. Alalu perde a luta, e novamente em uma distração de Anu, Alalu salta sobre Anu e com uma mordida arranca o falo de Anu. Como o falo dos Anunnakis contém toxinas venenosas, Alalu fica condenado à morte. O rei Anu decide reunir um conselho provisório para o julgamento de Alalu. Alalu é condenado a morrer em exílio no planeta Marte, pois lá há água e um céu azul. Anu determina que Nungal e Anzu levem Alalu até Marte. Anzu se oferece para ficar com Alalu até sua morte. Passado um tempo, Anu envia uma tripulação e sua filha Ninma para resgatar Anzu e ver seu estado de saúde. Lá chegando, encontram Anzu caído já sem vida. Ninma apanha um aparelho e aplica um procedimento para ressuscitar Anzu. Anzu volta à vida, mas diz que de Alalu só restam ossos. Ao levantar voo, Ninma escolhe uma pequena montanha, e com laser esculpiu a face de Alalu nas rochas, para ser visto de cima. Alalu foi rei de Nibiru por 9 Chars, 32 mil anos, e na Terra por mais 8 Chars, 28.800 anos. Na Terra os trabalhadores, e Gigi, reclamavam do cansaço, e que já estavam muito tempo na Terra, então iniciou-se uma rebelião, ameaçando o fim da mineração. Enlil reúne todos para uma reunião e convoca o rei Anu e o conselho para discutir uma saída para o problema. Na reunião, Enki diz que tem a solução, e que ele havia avistado próximo a Eridu, uns homens primatas espiando seus movimentos. Ele disse que se colocar a marca DNA deles nos primatas, eles obedeceriam e entenderiam as ordens de trabalho. Enlil foi enfaticamente contra. Ele disse: não podemos brincar de Deus, isso fere a lei de não interferência nos planetas. Mas Enki mostrou as vantagens da criação de um novo ser, e que esse ser já existe, só teria que fazer alguns ajustes, dando uma vida curta e ensinando somente o que lhes convém. O conselho decidiu a criação do novo homem por meio de votação, então Anu ordenou: faça-se um novo ser.
Então, na Terra em que começa seus experimentos juntamente com sua irmã Ninma, ele já dispunha de homens de Neandertais enjaulados e solicitou 7 voluntárias Anunnakis para gerar os bebês machos, mais 7 para gerar os bebês fêmea. Depois de várias tentativas frustradas em que tem êxito, consegue criar 7 homens e 7 mulheres, e estes começam a gerarem por si mesmos. A população começa a aumentar, os Igiges não mais trabalham nas minas, alguns decidem voltar para Nibiru, mas outros decidem ficar. Enki estava navegando no rio com seu vizir Ezimud, quando ele avistou 2 belas nativas descendentes de sua criação, então decide parar nas margens e admirá-las de perto. Enki não se conteve e copulou com as 2 fecundando-as. Enki pediu ao seu vizir que as monitorassem para acompanhar a gestação, então Enki teve 2 filhos das nativas, um menino que se chamou Adapa e outra menina chamada Titi. A eles foram ensinados tudo o que deveriam saber sobre o trabalho na Terra, como lidar com criações, higiene entre outras coisas básicas necessárias. Não lhes eram permitido de todo conhecimento, pois os humanos deveriam manter-se abaixo dos Anunnakis, mantendo a posição de submissos. Adapa e Titi têm 2 filhos, Caim e Abael. Ninurta, o filho de Enlil, ensina a Caim o cultivo, e Marduk, o filho de Enki, ensina a Abael o pastoreio e o manejo da lã. Em um certo dia Caim vê que algumas das ovelhas de Abael está bebendo água do lado a que lhe pertencia, e decide tirar satisfações. No calor da discussão, Caim golpeia seu irmão Abael e acaba por matá-lo. Esse foi o primeiro assassinato da Terra. Caim foi julgado pelos Anunnakis e foi condenado ao exílio do outro lado do planeta, na região que hoje é conhecida como Peru. Enki conseguiu intervir para que Caim fosse acompanhado de algumas nativas, para que começasse um novo povo. Enlil aceita, desde que sua característica seja reconhecida por uma marca, para que sempre as gerações se lembrem do ato de Caim. Então Enki aplicar-lhe um processo de mudança genética que faria com que todos os descendentes não tenham pelos por sobre o corpo. Centenas de milênios se passam, as famílias se dividem em 2 clãs, os Enlilitas e os Enkitas, e como em tudo que é dividido, sempre há as disputas de poderes, isso porque os humanos os tinham como deuses. Consequência da mistura dos Igigi com as filhas dos homens e o dilúvio, ao se copularem com as filhas dos homens, foram gerados gigantes, e estes gigantes não se saciavam com o que lhes era dado, chegando até ao canibalismo. Isso se tornou um problema para Enlil. Inesperadamente um alerta dos vigilantes do Polo Norte foi dado. Com a aproximação de Nibiru, uma gigantesca camada da calota polar iria deslizar a qualquer momento. Então Enlil se reuniu com sua família e o clã de Enki, para discutir as ações a se tomar. Enlil decidiu não contar aos humanos da calamidade que iria ocorrer, de que um mega tsunami iria inundar toda a Eridu e muitas outras cidades, sem ter onde correr. Enlil fez todos prometer segredo, pois eles assistiriam tudo de cima, em suas espaçonaves e na base lunar. Mas Enki, que nutria um certo carinho por sua criação, decide contar para Ziusudra, o Noé bíblico, do dilúvio. Deixa um projeto escrito de um submarino que teria que ser feito em poucas semanas, e que fosse recolhido todas as sementes de grãos, e todos os casais de animais domésticos, e claro, toda a família de Ziusudra. Chegado o momento, a calota polar deslizou bruscamente, fazendo que todo o oceano invadisse as terras por todo o globo terrestre. Mas o submarino de Ziusudra conseguiu passar pela inundação, e quando as águas baixaram, o que havia era somente destruição. As cidades ficaram soterradas sob centenas de metros, enterradas em lamaçais. As minas de ouro, não havia nem vestígios, tudo foi apagado e enterrado. A arca submarino de Ziusudra foi parar no Monte Ararat, um dos poucos lugares onde a água não cobriu. Então Ziusudra saiu da arca com sua família e um dos filhos de Enki. De alegria por ter sobrevivido, Ziusudra comemora com um carneiro assado. Logo próximo da arca, numa pequena nave, desembarcam Enlil e sua família, seguido de Enki e sua família. Enlil é atraído pelo cheiro do assado, e fica furioso quando constata que há sobreviventes humanos. Mas logo ele é convencido de que os humanos seriam úteis para recomeçarem um novo reinado.
Foram feitos sobrevoos de avaliação de estragos por todo o globo, e foi chegada a notícia de que os descendentes de Caim haviam sobrevividos. Então Eliú manda capturar parte dos sobreviventes para ajudar no repovoamento de trabalhadores escravos. Então a população rapidamente explode em quantidade. Uma promessa foi feita, de que nunca mais os humanos seriam sacrificados. O espaço-porto foi reconstruído, hoje o que restou é o chamado Muro das Lamentações, dos judeus. Foram construídas para indicar o caminho ao espaço-porto, as 3 pirâmides do Egito, que serviam também como usina de irradiação de energia, para equilíbrio energético do planeta. A Torre de Babel, o deus, entre aspas, Enlil e os deuses, estavam muito insatisfeitos com a ambição de Marduk, querendo conquistar mais e mais domínios e territórios. A sua maneira de governar, as coisas saíam fora de controle e suas cidades estavam perdidas em libertinagem, desordem e luxúria. As cidades sob o domínio de Marduk estavam saindo do controle. Marduk usava as frequências mentais para controlar a mente dos humanos. Deu-lhes ordens para erguer uma grande torre de lançamento, pois seu objetivo era conquistar a Terra e seu planeta de origem Nibiru. Então Eliú, juntamente com os outros deuses, se reúnem para discutir uma maneira de frear Marduk, que se tornava cada vez mais forte ou ambicioso. Decidiram então lançar frequências de alterações mentais, onde as pessoas não entendessem umas às outras, confundindo suas linguagens, e assim a obra da torre fosse abandonada. Os Anunnakis tinham total conhecimento e controle da mente humana. A quebra da promessa. Com Marduk fora de controle, o clã de Enlil decide por frear Marduk de forma radical, destruindo suas cidades. Então Ninurta, filho de Enlil, se oferece para ser o calcinador, o aniquilador, e com sua aeronave, lança nas cidades picadoras, controladas por Marduk, a temida arma Gandiva, uma arma nuclear muito mais potente do que as atuais, mas o tiro saiu pela culatra. Uma forte corrente de vento, somada ao formato geográfico, como se fosse uma canaleta, fez com que todo o calor radioativo descesse sobre a Suméria. Rapidamente Enlil e sua família conseguiram escapar com suas aeronaves, e viram pelo alto a Suméria tão linda e próspera ser varrida da face da terra. O clã de Enki e Enlil decidem abandonar o planeta Terra, entregando aos humanos, deixando Marduk e sua própria sorte. Alexandre o Grande descobre que é filho de Marduk, e decide ir até sua presença, reivindicar a imortalidade dos deuses, mas ao chegar na Babilônia, descobre que Marduk está morto e sepultado, aos exatos 441 mil anos, por volta de 2000 a.C., o reinado dos Anunnakis na Terra tem o seu fim. Toda a história da saga dos Anunnakis está registrada em uma biografia ditada pelo próprio Enki ao escriba Indubsar, texto este escrito em tablets de argila, traduzido por Zecharia Sitchin, e editado em livro, O Livro Perdido de Enki.